Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e a gente está voltando com as nossas atividades curriculares complementares. Nosso assunto de hoje, patrimônio imaterial maranhense, na segunda parte. Na primeira parte a gente falou de reggae, patrimônio imaterial do Maranhão, falamos de tambor de crioula, patrimônio imaterial maranhense e do Brasil nacional, e agora a gente vai falar de Bumba Meu Boi, né, que é patrimônio cultural da humanidade. Vocês têm noção do que eu estou falando? Ele não é só patrimônio maranhense, ele não é só patrimônio brasileiro, é patrimônio cultural da humanidade, é mundial. Bom, para a gente entender, vamos falar primeiro do que é o conceito do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é transmitido de geração em comunidades e grupos. Patrimônio é aquilo que é seu, certo? Saberes, ofícios, modo de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, formas de expressões plásticas, visuais, musicais, lúdicas, lendas, costumes, tradições. Bumba Meu Boi, né? Geralmente, quando alguém fala de São Luís, você pode até não saber exatamente como funciona, mas você conhece o Bumba Meu Boi. Eu vou voltar nesse slide aqui, mas eu preciso falar sobre este conceito aqui para vocês. Eu vou ler para facilitar a minha intérprete. Patrimônio imaterial. Bens que não se pode tocar, intangíveis, e mesmo sem senti-los, com as mãos, eles fazem parte da história ou da cultura de um povo. O Bumba Meu Boi, no Maranhão, em São Luís em particular, né, em outras áreas que também trabalham com o mesmo conceito deste patrimônio imaterial, ele acontece no final de junho, essa é a teoria, do ciclo festival que envolve inúmeras manifestações, incluindo apresentações públicas e rituais em torno da morte e do batismo do boi. Bom, este aqui é o Bumba Meu Boi, vamos falar sobre ele. É a maior representatividade em festas e em comemorações a santos populares, é um calendário católico. A festa ocorre nos meses de junho e julho em São Luís, desde o século XVIII. Teoricamente deveria ser só junho, as festas juninas, em homenagem a Santo Antônio, São João, São Pedro e nosso santo, eu digo da casa, São Marçal, já explicar para vocês. Ou seja, ele tem uma cerimônia específica relacionada a esses santos. Só que não acontece somente no mês de junho, o junho é culminância. Você tem o antes e o depois também. O complexo do Bumba Meu Boi é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Complexo do Bumba Meu Boi, não só a manifestação. Por que é chamado de complexo? Porque você tem muita coisa envolvida. Você tem o fazer do Bumba Meu Boi, a construção, as comunidades, o antes, o depois, o batismo, a morte, os elementos do Bumba Meu Boi, os sotaques que são do Bumba Meu Boi. Quer dizer, é muita coisa envolvida para você fechar simplesmente numa manifestação, num grupo. Celebração múltipla que abarca as diferentes matrizes culturais formadoras de identidades que compõem o Brasil, principalmente, né, a cultura baseada na etnia nossa, dos negros. Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, foi a grande capacidade humana e nesse dia virou patrimônio cultural da humanidade, certo? Por quê? Porque teve todo um estudo para isso. A festa e celebração do Meu Boi inclui danças, músicas, desfiles e uma representação teatral, tudo junto, em 5 sotaques diferentes e mais várias outras ramificações. Assim, as cores se misturam em um ambiente festivo, alegórico e popular. É uma festa popular. É um ritmo cultural de várias formas de expressão musical, coreografia, representação e brincadeiras. O Bumba Meu Boi é considerado uma brincadeira. É isso que dá ao conceito do complexo Bumba Meu Boi. É uma brincadeira popular. Então ele começa como, às vezes, uma promessa, ele, às vezes, como num grupo que quer fazer uma manifestação popular num bairro ou numa cidade, e isso vai ganhando formas. Carregada de simbolismos, reproduz o ciclo da vida numa metáfora da própria existência humana. A cada ano, os grupos reinventam essa celebração, recriando canções, sátiras, figurinos bordados para a ocasião. O lado sagrado do Meu Boi é uma dança, certo? Só que, por designação desses termos culturais, a gente tem atores, dançarinos, e isso tudo em volta de uma celebração religiosa do calendário católico. Vamos passar? História inspirada na seguinte situação, a lenda de Catirina e de Pai Francisco. Catirina e Pai Francisco são um casal de pessoas pretas, negros, eles moram na fazenda. Catirina está grávida, e aí ela pede, como desejo da grávida, que Pai Francisco, ou Pai Chico, para algumas pessoas chamam dessa maneira, né, que são trabalhadores da fazenda, que ele traga a língua do boi para o desejo dela ser satisfeito. Acontece que ela não quer um boi qualquer, ela quer o boi
preferido do patrão, que tem uma estrela na testa. E ele vai lá e arranca a língua do boi, corta a língua do boi, o boi morre, lógico. E aí a gente tem essa situação da morte como fator predominante no aspecto cênico teatral. E aí leva a língua para ela para satisfazer o desejo. Chico mata esse boi, mas ele é castigado pelos vaqueiros da fazenda. O enredo vai girando em torno dessa morte e ressurreição do boi. Eu falei morte e ressurreição, então a gente tem uma metáfora literalmente baseada no conceito do cristianismo, morte e ressurreição. E essa fragilidade humana, porque é um casal de pessoas pretas, pobres, que são a base desta estrutura social na fazenda, né, que ganham força bruta do animal. Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede que todos os empregados saiam em busca do que aconteceu. Aí acham o distinto, que foi o causador da situação, e aí o boi quase morto, o Chico, o pai Francisco, vai atrás de um curandeiro, de um feiticeiro, de um pajé indígena, e aí tem outras versões. Ele vai lá e ressuscita esse boi. Quer dizer, você está falando de 3 estruturas que vão dar a base do meu boi, né? Os vaqueiros, que têm essa estrutura de origens branca e europeia, o pai Francisco e Catirina, que são as figuras negras, e os indígenas, que vão partir da ideia de que existe todo um sincretismo religioso e de misticismo em toda a estrutura. Ou seja, é toda uma estrutura dançada, mas que conta uma história dessa lenda do meu boi. Durante o período colonial, a escravidão e a criação do gado vão dando formato ao Bumba Meu Boi. Deixar claro que o Bumba Meu Boi, como manifestação original, não é brasileira, ela vem de fora, já vou explicar para vocês. A lenda está associada ao conceito do milagre do catolicismo de trazer o animal de volta. Mostra também a presença de elementos indígenas, que eu falei para vocês, e essa festa é celebrada como um milagre, ou seja, você tem elementos indígenas, elementos negros, elementos europeus, elementos católicos, tudo junto no mesmo pacote. Por isso a riqueza cultural do Bumba Meu Boi. O primeiro registro de Bumba Meu Boi no Brasil aconteceu em Pernambuco, mas é aqui no estado do Maranhão, aqui nessa parte do estado do Maranhão, onde essa manifestação do complexo do Meu Boi, porque são vários, muitas variedades, é muito forte. Tem origem na Europa, no século XVI, mais especificamente na Península Ibérica. A origem do Meu Boi não é brasileira, é na Península Ibérica, ali entre Portugal e a Espanha. E esse conto ibérico de enredo é muito semelhante à lenda do Meu Boi, difundida no Brasil, que foi ganhando formatos diferentes à medida que chegou. Não é o original. A origem está lá, mas a gente deu o formato. Trazido ao Brasil pelos colonizadores, ele vai ganhando aspectos portugueses, aspectos africanos e aspectos indígenas, até chegar ao que a gente conhece hoje. O ritmo predominante, a música é chamada de toada, né? É um estilo de cantiga simples e regional com estrofes e rimas. E a cada ano, os cantadores fazem toadas diferentes e mais bonitas e belas ainda. Eu já vou mostrar para vocês o que é elementos aqui, a gente chama de cazumba, que é típico de uma manifestação de sotaque de boi. A festa inclui danças, desfiles, representações teatrais, cores, ambientes festivos, alegóricos e populares. O boi é o personagem principal, mas também estão presentes o fazendeiro, o vaqueiro, sua mulher, entre outros os indígenas e os cazumbas em alguns sotaques de boi. Encenação lúdica, união de humor, sátira, drama, tragédia, história, tudo declamado por um narrador. Então, o Bumba Meu Boi não é só uma dança, o Bumba Meu Boi tem mais coisa. Eu não vou citar as variações do Bumba Meu Boi que acontecem, por exemplo, em outros estados. Só vou colocar o nome, porque o boi bumbá tem muita gente que confunde. Ele não é a mesma estrutura, mas a gente não vai citar essa situação porque é interessante conhecer primeiro o Bumba Meu Boi como patrimônio cultural nosso, certo? Para depois você entender as outras. Miolo do boi. O que é o miolo do boi? O miolo do boi é a pessoa que dança debaixo do boi. E ele carrega mais ou menos, aí, dependendo da estrutura deste boi, 5, 10, 12 quilos e passa horas. Pode ser menos, mas é só o couro do boi, que eu vou já falar para vocês, pesa pra caramba. E aí vão se revezando em 2, 3 pessoas, quase 2, 3 horas, dançando 3, 4 vezes à noite, 4 vezes por semana, às vezes o mês inteiro de junho. É bem extenuante. A dança é feita de giros, saltos e movimentos nos braços e muitas vezes coreografados. Uma pessoa veste o boi em si, que é chamado de miolo do boi, né? Tem até um encontro de miolos do boi aqui, depois do período junino, que fazem movimentos simulando giros e ações deste boi. A festa inclui danças, já falei para vocês, deixa eu passar aqui,
No Maranhão existem mais ou menos 100 grupos de meu boi e cada um deles apresenta sotaques diferentes, particularidades próprias, tem origem negra e popular, a base ainda é essa, né? Não dá para a gente fugir disso, e isso é muito bom fazer a referência. E essa celebração já foi vetada, porque foi marginalizada, entre os anos de 1861 e 1868. Só que o povo não deixou que este aspecto específico da nossa cultura popular morresse. Na verdade, ganhou força, muita força, com os últimos anos, né? A pandemia deu uma apertada, mas estamos aí, vivos. A festa, eu já falei disso aqui várias vezes, esse slide está repetido, mas vamos lá. A dança do meu boi, para alguns estudiosos, exemplo, Mário de Andrade, que fez esse estudo com o tambor de crioula, a dança do coco, e o bumbo meu boi, é chamado de folguedo, que é uma mistura de personagens humanos e animais fantásticos em torno da morte e a ressurreição do boi. Novamente, seria uma releitura do processo cristão com aspectos culturais bem populares, com elementos extremamente africanizados, negros, indígenas e portugueses. Ou seja, é um processo gigantesco de estruturas. A brincadeira do boi é contada por meio de músicas, indumentárias e vestimentas. Eu vou repetir a palavra. Quando a gente fala de um meu boi tradicional, a gente está falando de brincadeiras. Por quê? Porque parte de uma sociedade, de um povo, de uma estrutura, de um local, de um bairro, de uma cidade, com esta característica simplória. 4 etapas caracterizam o bumbo meu boi. Primeira etapa, ensaio, 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 ensaio. Segunda etapa, batismo do boi, quando o boi recebe todas as bênçãos, tem que ter isso, do padroeiro na festa e nos primeiros meses do ano. Terceira etapa, as brincadeiras em arraiais durante as festas juninas. O que são arraiais? Em São Luís, em particular, o arraial seria um local onde tem apresentações com comidas típicas, barracas de palha, a bandeirinha de São João, que caracterizam a festa de São João. Então, o bumbo meu boi se apresenta dentro desses arraiais. E aí, ele vai rodando vários arraiais durante uma noite, várias noites durante a semana, várias semanas durante o mês. Isso no mês de junho, mas ele ainda se espalha pelo mês de julho, porque os ensaios já contam como apresentações. Então, a gente tem ensaio no mês de abril, ensaio no mês de maio, apresentação no mês de junho, apresentação no mês de julho. Já começam alguns a ter a morte do boi em agosto, setembro, vai esticando até outubro, com a culminância de uma região aqui na Ilha de São Luís, chamada de Maracanã, onde tem a festa da Jussara, que alguns bois ainda se apresentam. O batismo do boi acontece nos primeiros meses, entre março e abril, normalmente. Não existem regras, ou seja, a festa do meu boi, ela acontece de março até outubro, dependendo da situação, em alguns casos. Não é regra para todo mundo. Pode ser só junho e julho, mas pode ser de março a outubro, dependendo de cada boi especificamente. A quarta etapa, a morte do boi, que acontece a partir do mês de julho, depois do mês das festas juninas. Não são todos que funcionam assim, certo? Até porque julho, em função do turismo, porque o meu boi é um aspecto do turismo muito grande aqui, ele é muito trabalhado, principalmente aos finais de semana, para que outras pessoas que vêm nesse período de alta estação, julho aqui em São Luís, possam ver essa manifestação cultural também. Bumba, a palavra bumba seria uma onomatopeia, seria mais ou menos o barulho da batida do chifre do boi em alguma coisa. Quando o boi bate o chifre, seria esta onomatopeia do bumba, aí virou bumba, meu boi. É uma das teorias que supõe-se no título da brincadeira. O artesanato, os instrumentos musicais e o bordado do couro do boi. Isso é um capítulo à parte. Só isto aqui já é um capítulo à parte. O tecido é bordado manualmente e cada detalhe desse é um pequeno canutilho e levam meses para poder montar o couro do boi, que é essa estrutura bem aqui, que vai sendo modificada a cada ano. Ela pode ser totalmente coberta com canutilhos e o peso disso é muito grande, ou ele pode ser feito com vários desenhos, pode ter um aspecto de um santo, pode ser alguma coisa relacionada com o tema daquele ano, meio ambiente, cultura, religião, vai variando de ano para ano, certo? A indumentária dos participantes representa a devoção a Santo Antônio, São Pedro, São João e São Marçal, que é uma referência daqui de São Luís, no dia 29 de julho, no bairro do João Paulo. Nesse dia, que seria o dia consagrado a São Marçal, existe o encontro dos bois de matraca. Já falar para vocês o que seria isso. Bumbo meu boi e os sotaques. Vamos falar sobre os 5 sotaques
do Bom Meu Boi aqui em São Luís. Eu não vou falar de outras manifestações porque o slide não tem tempo para isso, mas falta muita coisa para a gente falar. Aliás, eu passaria 3, 4 horas falando sobre o Bom Meu Boi, mas eu vou tentar sintetizar da maneira mais rápida possível e melhor também. Bom Meu Boi de sotaque de zabumba é o primeiro tipo de sotaque do estado do Maranhão. Ritmo original do Bom Meu Boi marca a forte presença africana na festa com cadência mais lenta. Originário da cidade de Guimarães e regiões vizinhas, região da Baixada, né? Mas tem um outro, eu não vou falar de Baixada porque tem um outro com esse nome. Da região de Guimarães tem pandeirinhos, maracás, tantãs, além de zabumbas, que é um tambor bem grande. Vou mostrar já para vocês. Os principais grupos de zabumbas são o Boi de Leonardo, Boi da Vila Passo, Boi da Fé em Deus, Boi da Unidos Venceremos e o Boi de Guimarães. O que é uma zabumba? São esses tambores grandes aqui. São usados em apresentações dos grupos, são rústicos, feitos à mão, arrochados na corda, e os panderitos, que seriam esses menores aqui, são feitos de genipapo e cobertos com couro, normalmente de bode. Então, a zabumba é um instrumento próprio, criado nessa região de Guimarães, que faz essa marcação mais lenta e que marca o boi com esse tipo de sotaque. A marca característica do sotaque... Cadê o sotaque da ilha? Aqui. Sotaque da ilha ou sotaque de matraca, né? A matraca, eu já até adiantei a imagem, ela seria isto aqui, ó. 2 peças de madeira que podem ser desse tamanho ou maiores, em alguns casos bem maiores, certo? E aí você bate ou dessa maneira ou dessa maneira. É um som típico dos pedaços de madeira que seriam uma marca registrada do sotaque de matraca ou sotaque da ilha. Por que é sotaque da ilha? Porque foi criado na ilha de São Luís. É o mais popular em número de grupos surgidos em São Luís e tem uma influência indígena em São Luís. Tem 2 bois aqui em São Luís que saem na frente nessa questão de popularidade no boi de matraca, né? Me lembre, por gentileza, como é que é chamado aquele cortejo do boi da Maioba? Alguém me lembra aí? Tem um nome do cortejo, é um pavilhão, deu branco agora, mas eu vou lembrar. Batalhão, isso, obrigado. Mais popular é instrumentos, 2 pequenos pedaços de madeira engrossam a massa sonora do batalhão. Está bem escrito aqui, eu estou lento. Hoje eu estou lento, desculpe. Pandeirões e tambores de onça, que é uma cuíca com som mais grave, um cordão de rajados, caboclos de fita, característico do boi de matraca, indígenas, índias, vaqueiros e caboclos de penas. Seria isto aqui, são chapéus grandes com essas penas que marcam o boi os bois de matraca, ou os bois de sotaque da ilha. A matraca, ela é referência desse tipo de boi. E no dia 29, no bairro do João Paulo, aqui em São Luís, acontecem os encontros do boi de matraca. É um espetáculo à parte. Os principais grupos de bois de matraca são de São Luís, Pasto Lumiar, Raposo e São José de Ribamar, que são o boi de Maracanã, boi da Maioba, boi da Pindoba. São os 3 mais conhecidos, mas não são os únicos, deixar claro. Os brincantes do sotaque de zabumba tocam as toadas que lembram o tormento dos escravizados. No caso, esse é aquele que eu falei, porque os slides estão meio trocados. Eles cantavam para se divertir, se distrair, para tentar tirar esse peso do processo de escravidão. E no período colonial, dos antepassados, ele remonta à ancestralidade. No caso do boi de matraca, é como se fosse uma manifestação, inicialmente, de agradecimento e felicidade, né? E eu vou ser bem sincero, é muito bom. Terceiro tipo de sotaque, o sotaque de orquestra. Incorporou outras influências musicais, peraí só um instantinho. Matraca, orquestra. Influenciou outras estruturas musicais e eles têm acompanhamentos de instrumentos de sopros e cordas. Esses sopros são metais. Trombones, trompetes, clarinetes, saxofones, banjos e cordas diferenciadas. Então ele tem uma estrutura musical de instrumentos musicais diferenciados, por isso é chamado de orquestra. Peitilhos, que são os coletes, né? Saiotes de veludos com miçangas, muito bordados e lindos, e canutilhos com detalhes nas roupas dos brincantes. Originou-se na região do Munim, que é uma região da área de Morros, Icatu, municípios da região daquela área, e diversos grupos se destacam. Boi de Nina Rodrigues, boi de Axixá, boi de Morros, boi de Rosário, boi Brilho da Ilha, Novilho Branco, Mocidade Axixaense, boi de da cidade de Morros, com sotaque e originalidade de toadas e bailado de vaqueiros e ainda autênticos. Bom, atualmente eles são os mais comerciais porque são os mais
conhecidos por causa dos efeitos mais teatrais, né? E eles têm crescido muito, né? Talvez seja o maior crescimento numérico nos últimos anos, e a difusão em municípios do Maranhão, por causa talvez da orquestra que causa um efeito diferente. Mas cada sotaque de boi tem a sua própria característica, ok? Boi da Baixada, o sotaque da Baixada. Matracas e pandeiros, as matracas daqui da ilha, os pandeiros grandes e pequenos, com destaque para o personagem chamado de Cazumba, que é uma espécie de mistura de homem e bicho, que tem um aspecto indígena e meio folclórico. Uma bata comprida, máscara de madeira e chocalho na mão, chapéu de vaqueiras com penas de ema, toque mais lento, mais cadenciado, suave embalado por matracas, tambores de onças e pandeiros pequenos. Esses aqui são os cazumbas, certo? Os principais bois da Baixada são o boi da Floresta, de Apolônio, boi do Oriente, boi da União da Baixada, boi de Pindaré, boi Unido Santa Fé, boi de Penalva e boi do bairro de Fátima, a Penalva do bairro de Fátima, que é o pessoal que veio da região da Baixada, que mora nos bairros de São Luís e trazem esse processo do interior do estado. Ele surge na porção norte do estado e os sotaques os municípios mais conhecidos são São Bento, Cajari, Moção e Viana, né? E eles têm padrões específicos nas vestimentas e instrumentos dos brincantes. E o último, que é o boi de costa de mão, que a gente tem que resgatar, porque tem poucos representantes atualmente aqui em São Luís. Ele é típico de Cururupu e tem esse nome devido ao seguinte fato: os pandeiros eram tocados com a costa da mão, nessa situação aqui, ó. Por quê? Porque os negros que eram castigados, escravizados, machucavam os dedos e, em função disso, utilizavam a costa da mão para bater os pandeiros. As mãos feridas e a vontade de não perder as festas juninas, né, com as caixas e os tambores de onças e maracás de metal complementam e completam o sistema percussivo. Então, estes aqui são os instrumentos, né, a Rama Santa. Quais são os grupos mais conhecidos? Rama Santa, Brilho da Sociedade, Soledade, Brilho da Areia Branca, alguns bois de sotaque de costa de mão. São divididos em tapuias, tocadores e vaqueiros, de cordão e campeadores, que costumam carregar um maracá, né, que é um instrumento específico do meu boi, com uma vara de ferrão. Todos eles apresentam-se numa grande roda e, né, cada sistema de sotaque de boi tem um sistema de dança, o circular, o quadrado ou sistema de linhas e rodas, entre outras coisas. Mas não vai dar tempo de a gente falar, porque ainda tem muita coisa para definir. Os personagens principais são o pai Francisco e mãe Catirina. Eles dois são pretos, né? Ela está grávida e ele é o marido para atender os desejos dela. Aí você tem também o dono da fazenda, os vaqueiros são empregados, os caboclos de fitas, que são chapéus com longas fitas coloridas, os indígenas que encontram pai Francisco para ajudá-lo, com muitas coreografias, e alguns bois, os caboclos de penas, né? São chapéus grandes com muitas penas enormes, tipo esses aqui, que são característicos do sotaque de matraca. Professor, ainda tem muita coisa que o senhor não falou sobre o meu boi, complexo do meu boi como patrimônio cultural imaterial da humanidade? Sim, então minha sugestão é, pesquisem mais, porque vale muito a pena. Aproveitem esse mês e verifiquem tudo que eu falei na prática, porque não tem lugar melhor para você aprender do que assistindo o meu boi nas festas de São João. Professor Marcos Dominici. Gente, corre lá no Instagram, no YouTube, segue a gente, curte, compartilha e pesquisa. Vale muito a pena porque a gente tem um material que é patrimônio cultural da humanidade, o meu boi. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, fui!